Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com você nessa conexão. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e todas as semanas estou aqui para a gente bater um papo, trazer uma reflexão, um olhar de inclusão, um tema para podermos ampliarmos a nossa consciência. Semana passada nós falamos sobre como está a sua sintonia mental, onde está a sua frequência do seu pensamento, dos seus sentimentos. E aí eu gosto de trazer exemplos simples para que a gente possa entrar junto numa mesma sintonia de entendimento, de percepção ou pelo menos de abertura para essa nova consciência. Então, onde está a sua estação mental, a sua estação emocional? Essa semana eu quero que nós nos aprofundemos um pouco mais. Eu vou falar sobre situações traumáticas e as novas possibilidades que nós temos de cura, tá? Então, do trauma à solução. E a solução muitas vezes não é curar, não é limpar ou transformar uma ferida. Muitas vezes, quando nós temos um trauma, seja físico, seja psíquico, seja emocional, mental, familiar, nós precisamos dar um olhar de inclusão. A gente não pode ignorar. Quando a gente ignora, a gente perde a nossa força de ação e, consequentemente, a nossa energia ela é drenada. Quando você cai, bate a mão, o braço, a cabeça, você pode ter um trauma, um traumatismo craniano, um traumatismo ósseo, corporal, enfim. Consequências, né, sequelas físicas de um trauma. E como você faz isso? Muitos, isso não é nada, eu nem vou no médico, não preciso, eu sou mais do que isso. Ignoram a dor e ficam um período muito grande com dor, com dificuldades, e quando vai ver, existem sequelas corporais no seu sistema corporal daquela situação, daquele trauma que ocorreu. E quando isso é no campo mental, no campo emocional, que é tão subjetivo, ou seja, não é algo palpável, não é algo concreto, nós não aprendemos a lidar, né, com, às vezes, tem pessoas que têm comportamentos agressivos, ataques de ansiedade, de fúria, porque estão dentro de uma sequela traumática psíquica, emocional, e com isso desenvolver um transtorno psiquiátrico, um transtorno emocional ou um transtorno até mesmo de personalidade. Não entrarei em detalhes ligados a esse campo de estudo da psicologia sobre a estrutura humana, mas eu vou trazer aqui um aprofundamento que eu acredito que vocês possam me acompanhar de uma maneira leve e ao mesmo tempo fortalecida, mais expansiva, sobre do trauma à solução. Para isso, eu dei uma pequena introdução falando de alguns aspectos aqui do nosso cotidiano, da nossa vida, ligado a situações que acontecem a todos nós e nós não sabemos lidar. E assim como a criança, ela não conhece as letras, as palavras, ela não sabe ler quando ela é pequenininha, 1, 2 anos, ela começa a ser introduzida à alfabetização através do conhecimento das vogais, das consoantes, das palavras, do vocabulário, e a criança vai aprendendo que os sons das vogais aliados às consoantes formam palavras, formam frases, que formam textos, que formam histórias que trazem uma conexão para nós. Então nós vamos dar uma navegada de uma maneira um pouco mais expansiva sobre traumas psíquicos, emocionais, espirituais que acontecem ao nosso entorno e onde que está a chave de conexão. E eu quero começar aqui
pelo Livro dos Espíritos, trazendo uma pergunta para a gente poder expandir a nossa consciência, aliado aqui aos ensinamentos, né? Eu vou fazer uma pergunta do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E a pergunta é a 458. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E aí a resposta dos espíritos é: isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vós fazem e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Ou seja, nós temos ao nosso entorno, de acordo com a nossa frequência, a nossa sintonia mental, emocional, comportamental, espiritual, espíritos que estão ao nosso entorno. E como isso influencia? E eu quero trazer a pergunta também, 459, que é como que a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A pergunta 459 é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes você pode ficar com aquele pensamento repetitivo, aquela situação, como se fosse uma imagem, um filme, né, gravado na sua mente, que só repete aquela mesma frase, aquela mesma situação. Isso é um evento traumático que pode estar sendo acionado pelo seu campo de frequência mental e emocional e, consequentemente, trazendo ao seu entorno espíritos levianos, espíritos com uma frequência baixa de vibração, que se alimentam das suas vibrações de raiva, de ira, de medo, ou mesmo de menos-valia. Eu sou o coitadinho, eu sou a vítima da situação. Então, olha como é importante a gente ter a consciência, não somente emocional, mas também espiritual. E para a gente sair do trauma, para a gente poder ir para a cura, a gente precisa abrir um espaço de humildade e conhecimento. Então, no campo da espiritualidade, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos com uma rede de conexões de espíritos encarnados e desencarnados ao nosso entorno. E eu pergunto a você, qual é a sua conexão? Será que o seu Wi-Fi está aberto não para as palavras, mas para os sentimentos de maldade, de dor, de tristeza? Porque você vivenciou e passou, você acha que outras pessoas também deveriam e podem e devem passar por isso? Ou será que você já começou a entrar num caminho de solução e pensar, sabe, não é porque eu passei por situações difíceis, por traumas, humilhações, conflitos, que as outras pessoas também podem fazer? O que a minha experiência eu posso contribuir para mudar de dentro para fora, para mudar o meu entorno? E aí, quando a gente sai do nosso umbigo, né, do nosso eu primitivo, e a gente começa a olhar ao nosso entorno, como nós somos conectados, como nós somos interligados, a gente já começa num caminho de ampliação aí da consciência. Então, muitas pessoas elas não verbalizam pensamentos, sentimentos, mas a frequência que elas emitem dessa sintonia interna é o que vai captar os seus companheiros, os seus amigos e os seus espíritos que estarão ao seu entorno, né? Lembrando que todo ser humano é um espírito, né? Porque tem a matéria e não ter a matéria é um espírito fora da matéria. Nós somos seres espirituais que vivemos experiências na matéria. Porém, desde muito pequeno nós somos ensinados que
o momento aqui, agora, é algo muito importante e ao mesmo tempo algo que não deve ser cuidado e potencializado. A gente tem informações ambíguas, informações paradoxicas, ou seja, as informações contrárias de uma mesma situação. Existem famílias que estão ligadas, né, à mentalidade do Mestre Jesus, da expansão da espiritualidade, sabendo que nós estamos aqui para a gente crescer, evoluir e a passagem na Terra é apenas uma passagem transitória. Tem outras que estão tão apegadas na matéria, tão focadas somente no construir, juntar e amontoar bens que nem eles mesmos vão poder gozar, usufruir ou mesmo terem prazer, terem um bem-estar da alma, não só da matéria. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E tem pessoas que são tão ricas, mas a única coisa que elas não têm é o dinheiro. Porém, no mundo material que nós vivenciamos aqui, a questão do ter e ser é muito desconexa em muitos momentos. Eu sei que eu tô me aprofundando e eu vou trazer vocês para virem junto nessa conexão, porque eu tô falando de situações traumáticas que estão ligadas à matéria, que estão ligadas a situações, conflitos, comportamentos que nos aconteceram ou que nos acontecem no dia a dia. Então, mas o que a gente pode fazer com isso? A gente precisa primeiro mudar aqui, ó, a nossa sintonia interna, para posteriormente a gente poder abrir e mudar no externo. Só que isso não é verbal, isso não é para o outro. Primeiro tem que ser por nós. Quando a gente fala de amor, Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Será que você está se amando, você está se respeitando? Eu vejo pessoas que não se amam, que não se respeitam, que se sabotam, se colocam em situações de dificuldade por não quererem abrir espaço na sua mente, no seu coração, para a realidade como ela é. E se a gente não olha a realidade, a gente não tem força de ação. E a realidade nós temos todos nós uma história, e cada história ela é sagrada, ela é importante, mas a gente não deve ficar paralisado no medo, na culpa, na dor, no sofrimento. Nós temos recursos, possibilidades. E com isso, se você eu trouxe a pergunta aqui do Livro dos Espíritos, como que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e como que às vezes você não fala, mas você pensa, você sente sobre... você julga algumas pessoas, nós julgamos e consequentemente quem é que estamos nos aliando, nos afinando, percebem? Agora quando a gente fala, olha, eu não sei, tem coisas que a gente não sabe o que fazer, que estão nos mistérios maior, mas o que cabe a cada um de nós fazer? Buscar ajuda, nos abrirmos para ajuda e também respeitar o próximo, respeitar as situações que cada um vivencia ou vivenciou, não querendo que o outro tenha a mesma postura, a mesma atitude que nós tivemos. Não é porque você quebrou um braço, se recuperou e está bem, que o outro vai quebrar um braço e que ele vai ter o mesmo tempo de recuperação que você. Não é porque uma pessoa passou por uma situação de tristeza, de perda de um ente querido, de desligamento, que para você isso, imagina, isso não é nada, para a pessoa é algo importante. Então quando a gente começa a ter empatia, respeito pelo outro, a gente também traz essa empatia, esse respeito por nós mesmos. Então, o primeiro caminho de ampliação para a gente poder sair do trauma para a solução é a gente se colocar no nosso lugar com humildade, com uma abertura de consciência, fazendo um rastreamento. Nossa, esses pensamentos repetitivos que às vezes eu tenho são influências de espíritos ruins que acionam e que encontram em mim essa maldade, essa ligação. Então eu quero mudar, eu quero alterar, então eu vou pedir ajuda. E aí, Mestre Jesus,
batei a porta e ela vos abrirá. Então, batei a porta da expansão da consciência, da abertura de caminhos e veja, sim, eu fui machucado, mas eu não preciso machucar as pessoas. Não é? Eu vejo muitas pessoas que não cuidam das suas feridas e saem ferindo outras. Não é porque um passou que o outro também tem que passar. Então, entendam o que eu tô falando, o que cabe a cada um de nós, o que a gente pode fazer que está no nosso alcance para a gente poder melhorar, trazer uma consciência mais inteligente, mais madura. Tá bom, tá? Aí você falou dos espíritos que influenciam, dos pensamentos. Aí a gente poderia ver, né, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, processos obsessivos, processos de envolvimentos de desencarnado para encarnado. Vá buscar ajuda espiritual, vá tomar passes, vá tomar conexão com a energia da natureza. Você é fruto da natureza, você é responsável pelas suas conexões e pelas suas ligações. E se tem nenhum espírito chega e se aproxima, se conecta conosco, se não tiver uma afinidade. E aí, olha só, então assim, o amor ele une e o ódio cola. O amor une e o ódio cola. Então, muitas ligações de mudanças de frequência mental estão ligadas a traumas afetivos, familiares, traições, disputas, conflitos, guerras. Primeiro passo, estiar bandeiras brancas dentro do seu coração. Quem disse que só você tem o jeito certo, ou você fez certo ou fez errado? Vamos estiar essas bandeiras brancas. Então vamos nos conectar com essas inteligências, esses amigos espirituais a serviço da vida, a serviço da ampliação da consciência, a serviço da transformação, a serviço da cura. Quando nós nos abrimos para a cura também se abre e se conecta conosco. Quando nós abrimos o nosso Wi-Fi para expandir a nossa consciência com amorosidade, humildade, reconhecimento, essas inteligências criativas, essas forças restaurativas, reconstrutivas, esse poder de transformação, ele se conecta com cada um de nós. E para essa semana, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir, pedir ajuda, vá fazer um tratamento espiritual, vai fazer um tratamento psicológico, vai fazer um tratamento físico, mas vai fazer um tratamento pessoal, você com você mesmo. Se conecte, se dê valor, se dê importância e com isso fique muito bem. Desejo a você uma abençoada semana. Se esse vídeo eu trouxe para você dúvidas, perguntas, algo que você gostaria que fosse falado mais aprofundado, entre em contato, deixe sua pergunta aqui no nosso canal, que para nós é uma alegria estarmos nessa sintonia e juntos expandirmos mais a nossa consciência. Um abraço carinhoso, ótima semana.